O que veremos é a palavra de Deus sendo proclamada pelo mundo, porque Jesus deu a todos a oportunidade de escolhê-lo como Salvador e Senhor de suas vidas antes que ele venha pela segunda vez. Vamos analisar cada mensagem para entender seu significado a nós hoje. A primeira mensagem angélica está em Apocalipse 14, 6 a 7. João vê o primeiro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos aqueles que habitam na terra. E alguém pode perguntar, o que é o evangelho eterno? Este evangelho é o de que Jesus morreu para nos redimir da escravidão do pecado. O plano da redenção foi dado antes do início do mundo. Ele está trabalhando em nós e por nós para refletir no seu caráter. Veja só o texto de Salmo 80, versos 3, 7 e 19. O verso 3 diz, faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Verso 7, faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Verso 19, faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto, e então seremos salvos. Perceba que isso é mencionado 3 vezes. Cristo prometeu que ele faria sua obra em nós e por meio de nós, no lugar santíssimo do santuário celestial. Agora abra comigo em Apocalipse 1, versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em quem seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para o seu Pai. A ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Esse texto, junto a Salmo 80, nos revela que é mais fácil salvar-se que perder-se. Acho que vocês não entenderam. Eu vou dizer mais uma vez. É mais fácil salvar-se que perder-se. Muitas vezes pode parecer que é mais difícil ser salvo, mas não é. Jesus deixou isso claro, porque ele morreu na cruz e nos perdoou pelos nossos pecados. E agora podemos viver para sempre com ele. Veja mais um texto que nos mostra como é mais fácil salvar-se que perder-se. Apocalipse 5, verso 10. E para o nosso Deus os fizeste rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Perceba que isso foi repetido 2 vezes. Quando Jesus, o Pai e o Espírito Santo dizem algo mais do que uma vez, significa que aquilo é selado, é importante. E é certo que Deus selará o seu caráter em nós. Para que nós sejamos reis e sacerdotes, precisamos aceitar esse dom da salvação. Render as nossas vidas a Cristo. Jesus não nos forçará a sermos reis e sacerdotes. Somente Satanás força as pessoas. Vamos agora para a segunda mensagem angélica. Apocalipse 14, verso 8. E seguiu um outro anjo, dizendo, caiu a Babilônia, a grande cidade, porque ela fez que todas as nações bebessem do vinho da fúria de sua fornicação. Você pode perguntar, quem é Babilônia? Porque sabemos que a Babilônia é mencionada no Antigo Testamento, e está ligado? Ok, vamos lá. Aquela Babilônia já não existe, ela foi destruída em 539 a.C. Isso já faz muito tempo. A Babilônia hoje é um símbolo que representa confusão. É uma confusão de diferentes religiões e crenças. E essas crenças e doutrinas não estão de acordo com a Bíblia. Já a terceira mensagem angélica está em Apocalipse 14, versos 9 a 11. E seguiu um terceiro anjo, dizendo com alta voz, se qualquer homem adorar a besta e sua imagem e receber a marca em sua testa ou mão, esse mesmo beberá o vinho da fúria de Deus, que é derramado sem mistura no cálice de sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento subirá para todo sempre. E eles não têm descanso nem dia nem de noite, aqueles que adoram a besta e sua imagem e que receberam a marca de seu nome. A terceira mensagem angélica fala de uma besta. E eu pergunto a vocês, há outro nome para uma besta? É um animal. E o que representa um animal em profecia bíblica? Uma nação, um reino, um país. Vamos ver na Bíblia se isso é verdade. Vá para Daniel 7, 23.
Assim ele disse: a quarta besta será um quarto reino sobre a terra. Ele será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Ele pisará e a quebrará em pedaços. Como vimos, esse texto prova que a besta representa uma nação, reino ou país. O quarto reino mencionado nesse texto é Roma, e Laodiceia está na liderança. Agora, quem é o dragão que dá o seu poder à besta? Vamos ver a resposta em Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. De acordo com o texto, quem é o dragão? Satanás ou o diabo? Agora, vamos tentar descobrir quem é essa besta. Vamos mergulhar fundo, como quando mergulhamos para ver corais. Se lermos Apocalipse 13:1-5, diz assim: E me pôs sobre a areia do mar... Só um momento, parece que o microfone não está funcionando. Ok. E pôs-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como as de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Se compararmos a besta de Apocalipse 13, Apocalipse 13, perceberemos que ambos, ambos possuem 10 chifres, e são mencionados os mesmos animais, um leão, o urso, o leopardo, e a besta em Apocalipse 13 fala blasfêmias e mentiras sobre o reino de Deus. A besta, em Apocalipse 7:25, profere palavras arrogantes contra o Altíssimo e tenta mudar os tempos e as leis. Blasfêmia, de acordo com a Bíblia, é quando um homem, ao invés de Jesus, arroga para si o poder de perdoar pecados. Também é um erro afirmar que somos salvos pelas obras ao invés da fé. Acabamos de ver em Apocalipse 1:5 e 6 que é mais fácil salvar-se que perder-se. Jesus já nos lavou com seu sangue, ele já nos salvou. Além disso, esse sistema ensina que os mortos vão direto para o céu, inferno ou purgatório, e que você pode até mesmo falar com eles, estando mortos. Por outro lado, a Bíblia diz em Eclesiastes 9:5, que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada. Eles já não têm pensamento nem recompensa, pois sua memória é esquecida. Vamos a Judas, verso 7. Está na tela? Vamos lá. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 1 Tessalonicenses 4, versos 15-18. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esse texto prova que os mortos que não foram ressuscitados não estão queimando no inferno eterno, mas estão dormindo em seus túmulos até a vinda do Senhor Jesus. Os mortos justos vão ressuscitar, se encontrar com os vivos justos, e ambos serão arrebatados para encontrarem-se com Jesus nos ares na segunda vinda.